Falei, vou testar hoje, não mandar e deixar só o link. Peraí que eu... Ah, beleza. O pessoal já voltou pra cá já. Tu tava lá? Ah, eu tava vendo que tinha pessoal lá, eu falei, cara, acho que o pessoal... Assim, não tem problema tá lá, tá? Tá, Gabi? Não tem problema nenhum. Pode ficar lá, só que, tipo, lá é aula do segundo tempo, entendeu? Por isso que eu botei as duas. Tem uma galera do terceiro que assiste lá. Aí, sempre que quiser, assiste. Se quiser assistir o terceiro, assiste o terceiro. Vocês que sabem. O que vocês preferirem. Aqui é a gosto freguês. O bom que eu fiquei super feliz é que vocês se entenderam bem com a parada. Tipo, funcionou. Que eu tava com medo, eu falei, cara, eu arrisco não mandar o link. Eu tô tão acostumado a mandar toda vez. Eu falei, cara, vou arriscar. Se a gente não testar, não sabe se funciona ou não, né? Eu falei, vou arriscar pra ver no que vai dar, né? Vou arriscar pra ver no que vai dar. Pra ver se vale... Deixa eu ver se vocês entenderam direitinho. Apareceu essa reunião, tá com o mudo ativado? Não sei o que é isso. Acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Que vocês estão me respondendo. Mas beleza, funcionou, graças a Deus. O que eu ia falar pra vocês? APS, galera. Vou postar amanhã APS. Amanhã, vulgo sábado, irei postar a APS, tá? APS é para ser feito em grupo, entrega até dia, deixa eu ver, 11, tá? Dia 10 é o padrão dos professores, o meu é até dia 11, tá? O meu é até dia 11. Então, vou postar amanhã. Não precisa fazer amanhã? Não, faz a hora que você sentir aí no coração. Não deixa para fazer no dia 9 ou 10. Tenta fazer um pouco antes, eu já dei spoiler do que vai ser, basicamente análise horizontal e vertical de uma empresa que eu vou botar lá uma regra para vocês, botar uma regra maluca para vocês escolherem essa empresa. Beleza? E a prova, galera, eu vou postar na outra semana. No dia 27 eu posto a prova de vocês. Também para entregar até o dia 11. 11 ou 12. Tá? Ih, Lidiane, acho que você tá com a câmera aberta. Ah, apagou. Tava com a câmera aberta, apareceu um pouquinho. Deu um oi. Às vezes acontece, eu também abro aqui sem querer. Ó aí, galera, já começou o negócio dos grupos aí, hein? Começou um a chamar o outro. Galera que é boa pode começar a cobrar já. Já podem fazer o negócio direitinho. Mas então, beleza, galera. Acho que vocês já estão entendidos quanto à prova. Vamos lá, o que eu ia falar para vocês? Vou dar uma relembrada rápida com vocês de análise vertical. Aí eu ia falar, escolhe duas empresas aí para a gente comparar. Duas empresas do mesmo setor. Pode falar uma então só e eu trago a outra do mesmo setor, que a gente faz uma análise vertical e depois eu dou uma matéria de... Raquel, tá... Picotou muito o que você falou, eu tive que te mutar porque tava picotando, mas pode abrir o som aqui, ficou pique. Não sei se foi só pra mim, tá? Pode ser que não. Grupos me acolham. Mas tem alguma empresa aí, galera, que vocês queiram ver? Boticário? Boticário que você falou? Boticário? Aham. Eu acho que a Boticário ela não é de capital aberto, mas eu vou tentar botar aqui. Vamos testar. Boticário, você sabe. Ó, Boticário não é de capital aberto, era capital fechado. Dona da... Boticário é dona da... Pega Renner, professor, deve ser. Ih, Renner é mole. Rennerzinho. Ah, se é mole não tem graça, tem que ser... Não, mole porque é fácil de achar competidor. Ah, tá. E a Renner? Vamos lá, lojas Renner. Vamos lá em demonstrações. Piriri pororó. Aí bota aqui no anual. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos abrir o Excel. O pessoal tinha pedido de banco na outra turma, mas banco é meio ruinzinho de analisar. Porque banco é diferente, tem umas contas diferentes. Assim, se vocês forem fazer o trabalho, evitem banco. Já sugiro assim. Por quê? Porque banco é analisado de uma maneira diferente. Porque não tem receita de venda, receita de juros. São outras contas no banco. Mas, se quiser fazer, aí vai do coração de cada um. Mas beleza, peguei aqui Renner. Como que a gente vai fazer agora? Pode tirar essa linha aqui, não, ó, porque está repetido, vamos ficar só com uma linha de receita. Qual que é a ideia da análise vertical que a gente... Vou dar um zoomzinho, que às vezes vocês estão no celular.
qual que é a ideia da análise vertical que a gente viu na aula passada? Eu vou fazer até bem rápido para vocês, para mostrar que dá para fazer rápido. A ideia da análise vertical é o quê? Comparar contas menores com as contas maiores. Ok? Essa é a ideia. Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar meu custo aqui de receita e vou dividir pela minha conta maior. No DRE, minha conta maior sempre vai ser a receita de venda, tá? Ou outras receitas, sempre vai ser ela. Custo de receita. Então, eu vou pegar todas as contas e dividir pela minha receita de venda. Tá? Então, peguei aqui minha conta, dividi pela receita de venda. Eu vou fazer isso para essa e para todas as outras. Pronto. Nada vertical está pronto. Ah, tem esses valores aqui. Eu não gosto de deixar, mas se quiser, vocês podem deixar, não está errado. Pronto. O que eu fiz aqui, tá? Só para vocês saberem. Eu travei a célula, tá vendo? Como que se trava a célula? Por que eu travei a célula? Porque eu vou dividir todo mundo pela mesma célula. Então eu travei, tá? Professor, desculpa. Eu sou muito burra nesse negócio de travar a célula. Eu não sei fazer isso. Não sabe travar a célula? Eu sei que bota o cifrãozinho lá, mas você bota o cifrão em frente do número E da letra, é isso? Então, ou só da letra? Então, aqui, como a gente quer travar uma célula específica, ou seja, eu quero travar tudo, eu não quero nem que ele desça, nem que ele vá para o lado. Na teoria, eu poderia até não travar a letra, tá? Eu poderia travar só esse aqui. Poderia travar só a linha. Eita, botei o... Poderia travar só a linha, tá? Que ia dar na mesma. Por que ia dar na mesma? O que eu estou travando na linha? Eu não estou deixando que o Excel, ele entende quando você puxa uma fórmula, olha o que ele faz. Ele vai descendo, tá vendo? Ele vai seguindo a célula antiga. Isso é referência relativa que o Excel tem. Então, ele vai seguindo sempre a fórmula. Se eu não travar, que nem eu não travei essa primeira, ele vai descendo. Como eu travei só o 5, o que eu estou falando para ele quando eu boto na frente do 5? O 5, números no Excel são referentes a linhas. Então, eu estou falando para ele assim, trava todas as linhas, ou seja, trava esse cara na linha, não deixa, se eu descer a linha dele, se eu for descendo aqui a linha, ele vai continuar na mesma linha, tá? Então, assim, se você quiser travar para a linha, você pode. Se você quiser... Aqui, no caso, se eu travasse só para a coluna, não ia funcionar, ok? Mas se você, cara, não entendi esse negócio de travar só para a linha, só para a coluna, raciocínio mais simples. Quer travar uma célula geral? Ou você bota cifrão na frente do D e cifrão na frente do 5, né? Ou você aperta F4 no teclado. Chega aqui onde ela está. E aí, notebook tem o FN, F4. Pronto. Então, no nosso caso, a gente trava só a linha. No caso de vocês, é necessário travar só a linha, tá? Mas, por exemplo, numa análise horizontal, que nem a gente fez, aí não. Aí, se você travar... Não, aí você vai travar a linha também. Você vai deixar a outra livre. Tá certo, trava só a linha. Sim. Isso aí, trava só a linha. Até na análise horizontal também. Beleza? Nesse caso, pode travar os dois se quiser também, porque não tem problema. Show. Acho que aqui é mais de grupo. Obrigada, professor. Nada, tranquilo. Fazer trabalho em grupo sem conhecer sem ninguém, te entendo, Raquel. Deve ser estranho mesmo. Aquele, e aí, galera? Tudo bom? Quem vai fazer o quê? Vai separar, vai botar o grupinho no WhatsApp. Grupo, trabalho, APS e AV2, orçamentária 2. E aí, você faz a 1, eu faço a 2? Você faz a 3 e a 4, depois a gente junta, beleza. Aí depois você junta. Conheço como é que funciona. Vocês acham que eu não conheço como funciona? A análise escrita é importante, Graça, tu sabe disso. É onde eu desconto meus pontinhos. Eu não faço nada absurdo, tipo, não desconto muito. Mas aquele 2 décimos que falta pro 10 que você vai me odiar, aí esse eu desconto. A Grazi e a Júlia sempre fazem trabalhos muito bons, galera. Se junta com ela aí, que elas são... No semestre passado... Tô disponível aí, pô. Então vamos lá. Agora vamos pegar outra empresa do mesmo setor para a gente poder comparar. Pegar CA. Podia ser a Guararapes também, que a Guararapes é a Riachuelo. Então vou pegar CA. Vou pegar CA. Aí vamos lá fazer a mesma coisa para CA aqui. Vou em finanças, demonstrações. Vamos botar aqui no anual. Mesma parada, vocês estão vendo? Só que o CA tem um probleminha só. Ela não liberou ainda o balanço 2020, não deve ter fechado. Deixa eu ver se a Guararapes tem.
o AR3, eu acho. É isso aí. Que é a Riachuelo. Que aí fica melhor de comparar. Se não tiver, tudo bem. A gente segue com 2019 mesmo. Ah, ela já tem, ó. 2022, ela já tem. Só a CA que ainda não liberou. Cada empresa libera numa data. Eles têm um limite, tá? Normalmente até o final, tem até 6 meses. Mas normalmente eles liberam no trimestre anterior. É o mais comum liberar no trimestre anterior. Mas tem empresa que demora um pouquinho mais. Quando começa a demorar muito, tu começa a desconfiar. Tu começa a achar que a empresa foi mal. Começa, vai dar chabu. Não foi bem. Tem uma empresa chamada IRB, que é uma empresa de seguro. Quem investe em bolsa deve conhecer. Ela segurou um bom tempo o balanço dela quando ela estava indo mal. Tava não, ela continua indo mal. Como é que a gente vai fazer aqui na CA? Deixa eu botar aqui Renner e... CA, botar aqui Renner e CA. CA não, é Guararapes, né? Que eu peguei. Riachuelo. Vou botar Riachuelo que fica um nome mais legal. Guararapes é um nome horroroso. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez na Renner. Vamos pegar custo aqui, vamos pegar o custo de receita e vamos dividir pela receita total. E aí vamos travar a receita total. Pronto. Cara, tu fez uma, tu fez tudo. Puxou para baixo, bota em percentual, pronto. Já tá pronto. Vocês viram que foi muito rápido. Acho que eu gastei mais tempo falando com vocês do que realmente fazendo. Foi um negócio bem rápido, tá? E aí agora, pessoal, o que a gente faz? Que nem eu falei para vocês, análise vertical, diferente da horizontal, que a gente consegue comparar dentro da própria empresa. A análise vertical é melhor comparar uma empresa com a outra, uma contra a outra. Então, o que a gente vai comparar aqui? Vamos ver, então, por exemplo, uma coisa que normalmente é importante, lucro bruto em relação à receita. O que é esse 57%? Esse 57% é a margem bruta, tá? Enquanto esse 51% é a mesma coisa, só que da Riachuelo, beleza? Então, a Renner é 57%, a Riachuelo é 51%. Então, a margem bruta da Renner é melhor, ou seja, a Renner, ela gasta menos ou cobra mais nos produtos dela. Então ela consegue uma margem bruta melhor, tirando o custo que ela paga, ou seja, no que você vai lá na Renner, 57% é o lucro bruto da Renner, 43% é o quanto ela pagou por uma camisa. Já na Riachuelo não, 51% é o lucro bruto dela, 49% é o que ela pagou pela camisa. Então a Renner já começa um pouco melhor. Ou ela negocia melhor com o fornecedor, ou ela tem um posicionamento de marca melhor e consegue vender mais caro. Das duas, uma, tá? Então a Renner já começa com uma margem bruta melhor, comparando uma com a outra aqui. Aí vamos olhar a despesa operacional. Pô, aqui então a Renner dá de longe. Pô, brinca. Mas nesse caso aqui, a da Riachuelo é maior. Sim, só que olha o que a gente está falando. A gente está falando de despesa. Despesa eu quero que seja menor. A despesa operacional da Renner proporcionalmente é menor do que a da Riachuelo. Beleza? Então já sai na frente. Vamos ver agora a conta mais importante de todas, que é a lucro líquido. Lucro líquido, enquanto a Renner, mesmo num ano difícil, não, deixa eu tirar esse aqui, não, extraordinário, esse aqui. Mesmo num ano super complicado para a Renner, assim como qualquer outra varejista de vestuário, né? Teve ainda 15% de lucro líquido, é realmente louvável para a Renner, tá? A Riachuelo zerou. Deixa eu ver até se não tá. Olha, lucro antes do imposto estava negativo, porque ela deve ter tido restituição de imposto de renda. Na verdade, ela teve um pequeno prejuízo, tá? Não teve nem lucro, ela teve um pequeno prejuízo, mas como é tão pequeno, ficou zero aqui, que arredondou. Mas basicamente ela teve um pequeno prejuízo. Então, claramente, comparando uma com a outra, em percentual, a Renner foi bem melhor do que a Riachuelo. Professor? Oi, pode falar. Rapidinho, qual que é o tema dessa aula? Só para eu tentar entrar por outro meio que não seja o celular. Onde que tá o link dela, é isso que você quer dizer? Ou Não, pode ser o tema mesmo, que aí eu consigo abrir. Acho que é o tema 4 que ela tá. Tema 4. Tá, valeu. Beleza. Então, é isso, comparando as duas, beleza? Então, assim que vocês fariam. Provavelmente eu vou pedir para vocês pegarem duas empresas e aí vocês vão comparar uma com a outra, olhando as principais contas. Lucro bruto, lucro líquido,
despesa operacional, essas contas que você vai olhar mais. Não precisa olhar todas as contas, mas são as principais. Professor, Oi, pode falar. boa noite. O senhor já postou o trabalho? Vou postar amanhã. Tá. É em Beleza? grupo de 4? São Isso. 4 pessoas no grupo? Até 4. Pode ser de 3, 2, 1, pode ser sozinho, mas até 4 pessoas, tá? Tá bom, então. E pode fazer igual no período passado, juntar com a outra turma? Pode. Pode, tá. Só Beleza. informa, bota o nome o número lá da turma, mas pode sim. Tá bom, obrigada. A gente vai fazer a conta e depois analisar conta por conta. É isso aí, né? Eu acabei de responder. Foi sem querer, eu nem tinha visto a pergunta ainda. Mas sim, é isso aí. A gente vai analisar, não precisa analisar todas, só as principais, tá? Porque todas têm pontos que nem vão fazer tanto sentido, não precisa nada. Tipo, depreciação e amortização. A não ser que você esteja procurando uma coisa específica, não faz sentido. Não, a gente pode fazer no balanço patrimonial também. A análise vertical, ela é mais feita no DRE, tá? Bem mais feita. Tipo, 90% dos casos a gente vai usar no DRE. A não ser que a gente queira ver uma coisa específica. Eu provavelmente vou pedir para vocês fazerem só no DRE, mas dá para fazer também no balanço, tá? Mas você só vai fazer no balanço quando você quer olhar uma coisa específica. Tipo, eu quero olhar por que o ativo circulante caiu. Aí você vai fazer uma análise vertical do ativo circulante. Ou uma análise horizontal do ativo circulante. Ou uma análise vertical do passivo circulante, ok? Aí sim, se você quer ver uma coisa específica do porquê que mudou aquela conta. Mas o mais comum, 90% dos casos, é DRE. Porque fica melhor. O que você normalmente quer ver é margem, lucro, para análise vertical. A análise horizontal não, é feita nos dois, tá? Então, usada tanto num quanto no outro. Sim, a conta faz de todos. Faz de todos sim a conta. Até porque, assim, no Excel que vocês vão fazer, a não ser que vocês façam na mão, né? Mas, assim, no Excel, cara, vocês viram, o trabalho para fazer um é o mesmo para fazer todos. Faz a conta de todos, sim, para entender bonitinho, deixar aqui, tá? Pra já ficar show. Tranquilo? Beleza, isso foi o que a gente viu na aula passada. Agora, o que a gente vai ver na aula de hoje? Na aula de hoje, galera, a gente vai começar a ver índices específicos. Como assim índices específicos? Até agora, o que a gente estava analisando eram índices mais genéricos. Que nem eu falei para vocês, a análise horizontal e vertical, ela é feita para você ter uma visão geral da empresa. Vocês viram, eu olho uma outra conta, comparo com a empresa, mas eu não estou olhando de maneira aprofundada, eu não estou olhando cada setor da empresa, eu não estou olhando exatamente como a empresa funciona. A minha análise, apesar de eu embasar a minha análise até por conhecimento, se for uma pessoa que não conhece tanto a empresa, vai falar, aumentou aqui, diminuiu aqui, aumentou aqui, diminuiu aqui, mas não vai saber explicar. Os índices não, os índices eles trazem cálculos que nós vamos fazer usando as contas do balanço ou as contas da DRE. E aí esses cálculos eles já vão trazer respostas mais específicas para a gente, eles já vão trazer uma coisa mais mastigada, tipo, esse índice significa isso, significa que a empresa melhorou. Esse índice significa que a empresa piorou nesse sentido, melhorou nesse sentido, ou seja, a explicação está dentro do próprio índice. Diferente da análise horizontal, que era tipo, a empresa melhorou nessa conta, mas e daí? A empresa piorou nessa conta, mas tá, e daí? Entendeu? Era mais genérico. Aqui não, aqui a gente vai ter já uma coisa mais específica para aquilo. A gente vai trabalhar as contas do balanço patrimonial e vai trabalhar as contas da DRE, tá? Esses índices, como que a gente divide eles, tá? A gente divide em 4 tipos. Os índices de liquidez, os índices de endividamento, rentabilidade e atividade. Quem fez Orçamentária 1 comigo, eu cheguei a dar um pouquinho deles, tá? De alguns índices. Eu não dei todos. Eu acho que eu dei um ou outro só. Eu não entrei em todos os índices, não. Tranquilo? A Júlia apertou vários pontinhos aí, Júlia. Eu não sei o que significou. Fiquei perdido. Mas aí depois te explica. Então, assim, não são todos os índices que a gente vai olhar, beleza? A gente vai olhar só alguns índices. Deixa eu botar para compartilhar o slide, que eu estava compartilhando a tela. Não fica meio ruim. Peraí. Deixa eu ver se eu botei no slide certo. Botei. Show. Nada, Júlia, que isso? Não tem problema nenhum. Então,
Cada um deles vai servir para a gente analisar uma coisa, uma dinâmica da empresa. Por isso tem liquidez, endividamento, rentabilidade e atividade. Liquidez, normalmente a gente vai estar, que é o primeiro que a gente vai olhar, a gente vai estar interessado em comparar o que a empresa tem a receber com o que a empresa tem a pagar. Então, eu quero ver se a empresa está líquida, ou seja, o que ela tem a receber é maior do que a dívida dela, como que ela está funcionando, ok? É isso que eu vou me importar mais nessa parte de liquidez. Tranquilo? Endividamento, eu vou estar olhando o tipo de dívida que essa empresa tem. Ela tem uma dívida de longo prazo, uma dívida de curto prazo, é capital de terceiros, é capital próprio. Como que ela está endividada, ok? Então, é isso que a gente está interessado quando a gente está olhando endividamento. Beleza? Então, liquidez a gente vai olhar uma coisa, endividamento a gente vai olhar outra. E liquidez e endividamento, gente, serve para todas as empresas. Toda empresa é importante você olhar liquidez. Toda empresa, endividamento, então, meu Deus. É super importante você olhar endividamento, que tem empresa que é boa, mas é super endividada. Rentabilidade é a top das tops. É a topzera aqui. É o 10-10. Sei lá. É o melhor de tudo, é o que mais olham, rentabilidade. Por quê? O pessoal quer saber no final deu lucro ou não deu? Para simplificar. Óbvio, esses também são importantes, mas a rentabilidade é o mais importante de todos. E aí a gente vai ter índice de margem, margem líquida, margem bruta, ROI, ROA, são coisas muito utilizadas no mercado financeiro, assim, e não só no mercado financeiro, mas para realmente pessoal controle, pessoal de planejamento, usa bastante para ver como que a empresa está indo. E por último, a gente tem os índices de atividade. O que são esses índices de atividade? São índices mais voltados para atividade. Uau, caraca, a pessoa é genial, né? Rentabilidade tem a ver com receita, endividamento com dívida, liquidez com líquido e atividade com atividade. Meu Deus, esse professor é muito bom. Mas vamos lá. Atividade, a ideia é que tem a ver com a operação da empresa, que com o dia a dia da empresa. Então a gente vai olhar aqui giro de estoque, a gente vai olhar prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. Esses índices de atividade, eles são mais usados, assim, são mais usados não, eles são basicamente usados em empresas de varejo e empresas, indústrias, tá? Eles não são usados tanto em bancos, em, sei lá, em seguradora. Por quê? Banco e seguradora não tem parte operacional. Eles ganham tudo da parte financeira deles. Seguradora ganha dinheiro como? Tu paga o seguro, ela investe esse dinheiro e torce para tu não precisar usar. É basicamente isso. Banco ganha dinheiro como? Emprestando para a galera e ganhando esses juros de volta. Então não tem uma parte operacional em banco, tá? Então essa parte de atividade vai ser normalmente para comércio, serviço um pouco, mas um pouco menos, mas também dá para fazer algumas coisas, e indústria, tá? Então, por exemplo, comércio, Renner, Boticário, que nem vocês falaram, L'Oréal, que acho que vocês já falaram outra aula. Tudo isso é o quê? Comércio. Indústria. Não, L'Oréal é indústria também. Não. Mas é comércio barra indústria. Indústria, L'Oréal, WEG, que é uma indústria de parada elétrica. Enfim, tem várias indústrias, tá? Fábrica mesmo. Tranquilo? Atividade vai servir mais para isso. Tá? Então, esses são esses 4 índices. Óbvio, gente, na vida real existem muitos outros índices. E eu até vou mostrar para vocês sites que tem todos os índices compilados, tá? Tipo, vocês vão ver, caraca, é um mundo. Tem mais até do que eu vou apresentar aqui para vocês. Tem, por exemplo, índices que tem relação com o preço da ação, para você saber se está barato ou não comprar uma ação, que é o preço-lucro, ou então o EV/EBITDA, que são índices para você já analisar se a empresa está barata ou não no mercado financeiro. Eu não vou dar esses aqui, porque o nosso foco não é um curso de compra de ação ou não, mas sim de análise de empresas. Eu posso até, se vocês se interessarem, depois mostrar para vocês, tá? Mas também tem esses índices que são específicos para outras coisas, tá? Então tem índices de tudo, galera. Depois eu vou mostrar para vocês, tem um mundo. Qual site? O Status Invest, o nome do site. É um site muito bom, tá? Tem bastante coisa lá. Tem muito índice nele. Depois que eu der os índices, eu vou mostrar para vocês. Cara, tem muito índice, dá para vocês... Cara, tem um mundo, é muita coisa. E, então, assim, tem outras visões que... Gostou? Então, tem outras visões que, assim, a gente nem vai praticar aqui, mas de repente eu falo com vocês, porque, cara, é um mundo para você analisar uma empresa, tá? Essas aqui são as principais. Vamos começar com a liquidez,
tá? Qual que é a nossa ideia de liquidez? Primeira coisa que eu acho importante é qual que é a nossa ideia de liquidez. Liquidez, como que a gente entende de liquidez geral? A parte conceitual de liquidez é o quê? É você conseguir transformar rápido uma coisa em dinheiro, tá? Então, se uma coisa é líquida, é porque ela se transforma em dinheiro facilmente, ok? Isso quer dizer liquidez. Então, uma casa é líquida? Não muito. Por quê? Porque eu vou ter que vender, até eu vender, anunciar, até eu vender a casa, vai demorar um tempão. Um carro é líquido? Talvez um pouco mais. Eu consigo vender mais rápido um carro, mas ainda assim não é de um dia para o outro, demora. Tipos de investimento, às vezes que são travados, CDB, tem uma liquidez menor. Até as coisas mais líquidas que tem, que é caixa e banco na empresa. Então, caixa e banco são as coisas mais líquidas que tem no índice, na empresa, tá? Então, qual que é a nossa ideia com o índice de liquidez? Analisar tudo que é líquido na empresa? Não. O índice de liquidez na empresa, ele tem uma visão diferente. A ideia é comparar tudo que a empresa tem a receber, ou seja, tudo que é um ativo para a empresa, tudo que ela tem a receber com tudo que ela tem a pagar, tudo que é um passivo para a empresa. É isso que eu quero comparar nos índices de liquidez. Simplificando os índices de liquidez, a ideia é, eu quero ver se a empresa ela vai conseguir honrar com a dívida dela. É isso, eu quero ver se o que ela tem a receber é maior do que o que ela tem a pagar. Eu quero ver, ela vai conseguir honrar com a dívida dela? Ela tem o dinheiro para honrar com a dívida dela? É isso que eu quero ver nos índices de liquidez. Ela tem esse dinheiro? E por que isso é importante? Galera, por exemplo, período de crise. Primeira coisa que quando deu Covid foi o quê? O pessoal foi olhar a liquidez dessas empresas. O que era liquidez? Elas vão conseguir pagar as dívidas delas? Essas empresas estão preparadas? Elas têm recebimentos o suficiente no curto prazo para conseguir se manter, mesmo que as lojas fechem, mesmo que dê algum problema, eles conseguem fazer isso? Essa é a ideia dos índices de liquidez. Você vai testar momentos de estresse, momentos de dificuldade. O índice de liquidez é muito bom para analisar momentos de dificuldade da empresa. Por isso ele foi muito usado agora na pandemia, tá? Normalmente, qualquer análise que você ia fazer de empresa na pandemia, uma das primeiras coisas que vinha era índice de liquidez. Mesmo empresas que tinham dificuldade, ou seja, estavam em setores difíceis, tipo, sei lá, BR Malls, Multiplan, que são de shopping, Renner, Guararapes, que nem eu falei, C&A, são setores que são difíceis, ok? São setores que tiveram que fechar a loja, tiveram várias dificuldades. Esses setores, a primeira coisa que o pessoal olhava era o quê? A primeira coisa que o pessoal olhava era liquidez. Por quê? Eu quero saber se os caras vão conseguir se manter com a loja fechada. Tá. Beleza, tá, a pessoa está falando blá, 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 blá. Mas como que a gente calcula isso? Calma, são 4 índices que a gente vai ter. O primeiro índice é o mais simples de todos e é o mais usado também, que é a liquidez corrente. Qual que é a ideia da liquidez corrente? A liquidez corrente, a ideia é, eu quero ver tudo que eu tenho a receber no curto prazo e comparar com tudo que eu tenho a pagar no curto prazo. Beleza, pessoal. E daí? E daí o que é o que eu tenho a receber no curto prazo? O que eu tenho a receber no curto prazo é o ativo circulante, lá no balanço. Então é daí que eu vou tirar a informação do que eu tenho a receber no curto prazo. E o que é o que eu tenho a pagar no curto prazo? É o passivo circulante. Então, por isso que a liquidez é isso, eu comparar o que eu tenho a receber com o que eu tenho a pagar no curto prazo. E aí eu vou pegar o ativo circulante e o passivo circulante. Por quê? Porque os dois são de curto prazo. Então, quero ver se no curto prazo, ou seja, dentro do período de um ano, essa empresa consegue se manter. Então, logo que deu Covid, o pessoal olhou para esse índice de liquidez corrente. Ou seja, cara, durante um ano, essas empresas conseguem se manter ou não? O Covid já fez aniversário, né? Já tem mais de um ano. Mas a ideia era se manter pelo menos por um ano, né? Então, para isso que serve o índice de liquidez. E como que você analisa? Porque assim, gente, calcular, isso também que eu gosto de dar aula remota, assim, é melhor até do que a presencial, porque na presencial vocês iam focar em decorar essa fórmula, vocês iam ativo circulante pelo passivo circulante, iam meter aquele papelzinho no bolso, só para garantir o psicológico, né? Você bota um papelzinho no bolso de cola, mas é só psicológico. Você nem usa. Psicológico só para você ver na hora da prova. Aqui não tem essa necessidade.
Vocês não vão precisar decorar a fórmula. E na vida real, vocês não precisam decorar a fórmula. Você está com liquidez corrente, vai aparecer essa fórmula no Google. Então não tem necessidade de decorar a fórmula. Porque nem eu falei, a maioria dos sites já vem até calculado, muitos sites. Mas vocês têm que saber o quê? Analisar. Analisar. Vocês vão olhar no Google, vão ter que ler pra caramba. Vocês podem até entender, mas vai demorar para vocês aprenderem a analisar. Porque analisar é diferente. E como que funciona a análise? Tem uma análise simples, tá? Que a ideia é o quê? Pensa comigo. O que você quer normalmente? Você quer que a tua empresa ela receba mais no curto prazo, que ela tenha mais a receber do que a pagar, certo? Porque ela está numa situação tranquila. Se ela recebe mais no curto prazo do que paga, ela vai receber dinheiro e aí ela pode pagar a dívida dela com tranquilidade. A situação ruim é quando o quê? Quando ela tem menos a receber do que ela tem a pagar. Aí ferrou. Por quê? Ela vai ter que buscar dinheiro de alguma maneira, empréstimo, vender mais, enfim, ela vai ter que tentar buscar esse dinheiro de alguma maneira. E aí fica mais complicado. Ok? Então, assim, o problema é quando o recebimento é menor do que o pagamento. Tá? Então, se eu falo para vocês que o recebimento é menor do que o pagamento, o que eu estou dizendo? O problema é quando o ativo circulante, recebimento, é menor do que o pagamento, ou seja, o ativo circulante é menor do que o passivo circulante. Então, o problema é quando eu tenho um número menor dividido por um número maior. O que isso faz? Se eu tenho um número menor dividido por um maior, ele sempre vai dar menor do que o quê? Do que 1. Então, sempre que a liquidez corrente der menor do que 1, a empresa está numa situação mais delicada. Óbvio, quanto menor ela for, ou seja, quanto menor do que 1 ela for, e aí o mínimo que ela pode chegar é 0, tá, gente? Então, quanto menor ela for, tipo 0,3, 0,4, a situação dela fica pior ainda. Tá? Quanto menor for o índice de liquidez corrente, pior. Mas a gente considera que menor do que 1, liquidez corrente é ruim. Maior do que 1, por outro lado, a liquidez corrente ela é boa. Por quê? Porque eu tenho mais a receber do que a pagar. Então, se eu tenho mais a receber do que a pagar, a minha empresa está numa situação mais confortável. Ela vai conseguir pagar todo o endividamento dela e ainda vai sobrar um cascalho. Beleza? Ou seja, pode fechar todas as lojas lá da Renner, pode fechar todas as lojas, shopping da BR Malls, que ela vai continuar conseguindo pagar as contas dela. Ok? Essa é a ideia da liquidez corrente. Beleza? Óbvio, também não é bom que a liquidez corrente seja muito alta. O que é muito alta? Sei lá, a liquidez corrente ser 5, 4. O que significa 5, 4? Significa que o ativo circulante ele é 4 vezes maior que o passivo, ou seja, a empresa está guardando muito dinheiro em curto prazo, ou provavelmente em caixa e bancos. Ela poderia estar fazendo o que com isso? Ela poderia estar investindo. Ela poderia estar investindo para quê? Gerar capital, para crescer. Ela poderia estar usando esse dinheiro para outra coisa. E ela está deixando esse dinheiro parado. Tá? Então também o excesso de liquidez é ruim. E aí o excesso não tem regrinha, tá, gente? Não existe. Isso aqui é uma análise que eu estou passando para vocês, mas não existe uma regrinha. Tá? O que é excesso? Depende. Você vai analisar empresas do outro setor, você vai ver como que funciona. Tá? Isso aí vocês vão pegando com o tempo. Mas eu posso dizer para vocês mais ou menos que assim, acima de 3 o negócio já começa a ficar estranho. Se não for uma empresa muito bem conceituada e você entende o porquê ela tem acima de 3, já começa a ficar bem estranho. Quanto maior for, bem estranho. A não ser empresas específicas, tipo seguradoras, que nem eu falei, bancos, empresa, a dona da bolsa, que é a B3, porque são empresas que não têm dívida. Aí realmente isso aqui vai ser muito alto. Mas normalmente, se tiver muito alto, também não é muito bom. Tá? Deu para entender a liquidez corrente, galera? Foi? Tranquilo? Suave na nave? Alguma dúvida? Da ideia de liquidez? Eu saí falando aqui e me empolguei. Foi, Grazi, que bom. Me empolguei aqui. Eu nem perguntei para vocês qual que era a meta hoje, né? Porque eu nem quis decepcionar. Eu nunca estou cumprindo a meta de horário que normalmente eu coloco. Nunca cumpro, então nem quero decepcionar. Vamos ver aí. Vamos ver se eu consigo terminar antes das 10 aí para liberar vocês, para vocês estarem. E aí a gente tem a liquidez seca. A ideia da liquidez seca é a mesma ideia. Eu bati palma aqui sozinho, não sei se vocês ouviram. Fiz um pim, não sei porquê. A ideia da liquidez seca é bem parecida com a da liquidez corrente.
Só que você está sendo o quê? Mais parcimonioso, você está sendo mais cuidadoso. Como assim cuidadoso? Eu não vou levar em consideração tudo que eu tenho a receber, todo o ativo circulante, não. Por quê? Porque tem coisas dentro do ativo circulante que não necessariamente eu vou conseguir transformar em dinheiro rapidamente. Pode ser que eu não consiga transformar em dinheiro, ou que eu transforme num valor menor do que eu espero. Então eu prefiro não levar essas contas em consideração. Eu vou ser mais cuidadoso, eu vou ver realmente só o dinheiro que eu tenho mesmo e comparar com a minha dívida. Por quê? Porque se eu precisar pagar essa dívida, eu vou contar só com esse dinheiro que realmente eu tenho. E aí na liquidez seca, o que você faz? Percebam que a ideia é basicamente a mesma. Ativo circulante, passivo circulante. É a mesma coisa. Só que aqui eu vou ser, que nem eu falei, mais cuidadoso. Ou seja, eu vou tirar uma conta que não necessariamente vira dinheiro. Que conta é essa? A conta de estoques. A conta de estoques. Ela não necessariamente vira dinheiro. Por quê? Porque talvez você não consiga, a empresa não consiga vender o estoque dela. Pensa aí na Volkswagen, que vai segurar a fabricação lá por sei lá quantos dias, não lembro. O que tem? A Volkswagen tem um monte de estoque de carro. Cara, vender estoque de carro não é algo rápido. Se você quiser vender rápido, você vai ter uma queda de preço muito grande. Então, esse estoque da Volkswagen, você não pode levar ele em consideração. Por quê? Porque isso aí não é dinheiro, ela não vai conseguir pagar a dívida dela com estoque de carro. Ah, mas ela pode vender? Pode, mas ela pode não vender também. Pode ser que demore pra caramba. Ok? Então, o estoque... não, uma empresa que tem ainda mais dificuldade é Embraer. A Embraer é que fabrica avião. Tá? Ela tem lá os aviões que ela fabrica. Brasileira que fabrica avião. Ela vai ter muito mais dificuldade ainda de vender o estoque dela. Ela deve ter, sei lá, quantos... Não sei qual o nome do avião. Embraer 40, não sei qual é o nome desse avião, mas enfim. Vai ter lá, sei lá, quantos aviões parados no pátio. E, cara, avião só sai sob encomenda. Tem que ser alguma aviação aérea aí de algum país, vai encomendar com a Embraer. Senão não sai. Não tem avião no Mercado Livre. Quero comprar um jatinho. Não vai ter. Escreve jatinho lá. Deve até ter, cara. Deve ter algum maluco que postou, mas não sai. OLX, vou botar venda de jatinho. Não tem como. Dá para parcelar 12 vezes? Não vai rolar. Então, assim, o estoque então dessa empresa é o quê? É mais difícil ainda dela vender. Então, não vou levar em consideração. Eu vou tirar, por quê? Porque eu quero levar em consideração só realmente as contas que ela tem a receber. Então, eu vou pegar o meu ativo circulante e vou tirar esse estoque. Ou seja, eu vou ficar com tudo que não é estoque do ativo circulante. Beleza? E aí esse vai me dar o índice de liquidez seca. A ideia da liquidez seca é a mesma coisa da liquidez corrente. Tem que ser maior do que 1. Ou seja, o que eu tenho a receber tem que ser maior do que o que eu tenho a pagar. Tá? Todos os liquidez vão ser assim. Beleza? Todos os liquidez vão ser assim. Tá? E também, quanto maior for, melhor. Óbvio, que nem eu falei agora há pouco para vocês, não pode também ser muito grande. Tá? Liquidez seca, se for maior do que 2, você já abre os olhos. Você já fica, eita, rapaz, tá estranho. Tá? Maior do que 2, 2,5 já chama atenção. Beleza? Mas a ideia é a mesma, percebam. E também maior do que 1 é bom, menor do que 1 é ruim. Tá? Por quê? Porque significa que se for menor do que 1, a empresa não vai conseguir pagar as dívidas dela de curto prazo. E aí a gente vai para um terceiro, que é mais parcimonioso ainda, que é o liquidez imediata. Qual que é a ideia dessa liquidez imediata? É a mesma ideia aqui da seca e da corrente, só que ao invés de eu levar em consideração o ativo circulante, eu vou tirar todas as contas, eu só vou ficar com 2 contas, que são as mais líquidas, que é a conta de bancos e a conta de caixa. Isso eu chamo de disponível. Tá? Então, meu disponível vai ser o quê? Caixa e bancos. Então, o que eu quero ver na liquidez imediata? Eu só quero ver mesmo, tipo, o dinheiro que eu tenho hoje, ou seja, que eu tenho hoje em caixa, ele é suficiente para pagar a minha dívida do ano inteiro? Que o passivo circulante é a dívida do ano inteiro. Então, ele é o mais cuidadoso possível, percebam. Por quê? Porque eu quero ver se só o que eu tenho em dinheiro é suficiente para eu pagar a dívida da minha empresa.
tá? Então ele é realmente bem cuidadoso. Eu quero ser bem específico. A análise dele é igual a dos outros. Quanto maior o índice de liquidez, melhor. Quanto menor, pior, tá? E ele tem que ser maior do que 1. A mesma ideia. Só que aqui eu vou fazer um adendo para vocês, tá? Um adendo vida real. Isso que eu tô falando para vocês de ser maior do que 1 e etc. Isso é de livro-texto. Ou seja, isso é matéria basicona. Na vida real, tô falando que assim, eu analisando empresa, quando eu vou analisar, se a empresa tem uma liquidez imediata maior do que 1, eu considero ruim e não bom. Aí tu vai falar, pô, por que você considera ruim? Tá maluco? Tu tá ensinando o contrário pra gente? Eu tô ensinando pra vocês como é ensinado de maneira acadêmica. E como vocês vão achar em site também, tá? Mas eu tô falando de vida real, tô analisando empresa. Pegou para analisar a empresa. Liquidez imediata acima de 1 é ruim, galera. Cara, imagina, a empresa, ela tá com todo o dinheiro da dívida inteira, do ano inteiro, tá parado em caixa e bancos. Tá parado esse dinheiro, em caixa e bancos. Ou seja, cara, ela podia estar aplicando esse dinheiro, ela podia estar investindo em alguma coisa, ela podia... Ou seja, ela tá perdendo até para a inflação, porque tá lá parado esse dinheiro. E ela não tá fazendo nada com isso. Ou seja, na vida real, uma liquidez imediata acima de 1 é ruim, porque significa que a empresa não tá fazendo nada do dinheiro, a não ser setores específicos, que nem eu já falei, banco, segurador e etc. Mas de uma maneira geral é ruim. Porque você tá deixando muito dinheiro parado. Ok? Você tinha que estar fazendo outra coisa com esse dinheiro. Tipo, podia qualquer outra coisa que você está fazendo. Ah, professor, então o que é bom na vida real? Na vida real, acima de meio, a liquidez imediata já é ótima. Porque, cara, tu tem 50% em caixa para tu pagar, ou seja, 50% da tua dívida tu tem em caixa, é maravilhoso. Já tá bom pra caramba. Tá? O que é ruim? Ruim é abaixo de 0,2, ou seja, 20%. 0,15 já começa a ser bem ruim. Ou seja, se você só tem 20% em caixa ou 15% em caixa, óbvio, depende do setor, pode ser bem ruim, porque se der qualquer problema, você não vai conseguir pagar suas dívidas. Tá? Então, essa é a ideia de liquidez imediata. Então, o que vocês vão botar na prova? Você deve estar pensando assim, professor, legal. Você ensinou 2 maneiras. Mas lá na provinha, quando eu estiver lá, escrevendo, o que eu tenho que botar? Só me fala isso, é só isso que eu quero saber, só quero passar. Nem estava querendo aprender, não. Vocês vão seguir livro-texto. Então, se a liquidez imediata for menor do que 1, é ruim. Se a liquidez imediata for maior do que 1, é bom. Tá? Vocês vão seguir livro-texto. Aqui. Livro-texto não, mas vocês vão seguir teoria. Prática, eu falo para vocês como funciona na prática, só para vocês levarem aí para a vida. Essa vida que super precisa de liquidez imediata, né? Mas, enfim... Só para vocês levarem e vocês saberem como funciona na vida real. Tranquilo, galera? Foi até aqui? Suave? Acho que a galera já desistiu. Sim. Não, professor, repete aí Tranquilo. o que você falou aí. Tranquilo. O livro-texto. Eu não Ah, entendi. então, vamos lá. Existe uma diferença entre livro... O que é dado... Sim, se você procurar no Google, não é só livro-texto, se você procurar no Google, vai te falar isso. Liquidez imediata, a regra dela é igual à regra da liquidez seca e liquidez corrente. Se ela for maior do que 1, é bom. Essa é a regra que você vê em tudo quanto é lugar. Maior do que 1 é bom, menor do que 1 é ruim. Mas, na vida real, essa regra não é bem assim. Tá? Eu falo isso porque, eu analisando empresa não uso essa regra. Na vida real, o que acontece? Se a liquidez imediata for maior do que 1, significa que a empresa está deixando em caixa e bancos uma parte gigantesca, ou seja, ela está deixando em caixa e bancos muito dinheiro suficiente para pagar a dívida do ano inteiro. Não tem essa necessidade desse absurdo. Ela tá sendo o quê? Pouco eficiente. Por quê? Porque ela podia estar investindo em alguma coisa, nem que fosse um título de médio prazo, ou então investindo em alguma outra coisa, ou comprando estoque, qualquer outra coisa. Ela podia estar tentando fazer outra coisa com esse dinheiro. Tu deixar tua dívida do ano inteiro em banco e caixa, a galera que trabalha com tesouraria vê, é impossível. Então, assim, é muito exagerado, entendeu? Então, na verdade, a empresa está indo mal, porque ela está perdendo oportunidades, tá? Ela está deixando de investir, está perdendo oportunidades,
tá? A não ser que nem eu falei em setores específicos. Quais são eles? Setor bancário, setor de seguradora e dona de bolsa, tipo B3, tá? Que aí realmente elas têm dinheiro pra caramba, o dinheiro rola e circula muito por elas, aí é diferente, tá? Mas de maneira geral, não é bom que seja maior do que 1 na vida real. O ideal acima de meio já tá ótimo. E ruim é abaixo de 0,2, mais ou menos. É ruim, tá? Mas aí o que eu falei? Na prova, o que eu vou cobrar? Que é o que mais importa, eu sei. Agora eu vou dizer na prova, peraí. Na prova vocês vão seguir tipo livro e texto, tá? Porque é o que vale, no dia que vocês tiveram concurso, etc. Eu falo para vocês o meu conhecimento, mas na prova se a liquidez imediata for maior do que 1 é bom, menor do que 1 é ruim. Beleza? É isso. E quanto maior for a liquidez imediata, melhor. Tá? Isso para qualquer índice de liquidez. Quanto maior ele for, melhor. Tá? É assim que eu vou cobrar para vocês. Maior do que 1 bom, menor do que 1 ruim. Professor, então... Desculpa. Então, essa coisa de quando é muito alto é estranho, porque a empresa está deixando de investir. No caso, a gente não precisa pôr na prova, né? Porque quanto maior... Não precisa, tá? Isso. Isso aí mesmo. Eu falei que quanto maior, melhor. Isso, na prova, quanto maior, melhor. Também não quero nas outras, que eu acho que eu tinha comentado, acima de 4, acima de 3, pode ignorar, tá? Assim, é só para vocês saberem e terem esse conhecimento. Mas eu não vou cobrar porque... Se vocês buscarem e etc., não é assim que funciona a matéria em si, tá? Mas para vocês saberem como funciona. Então, sim, vocês estão comparando duas empresas, digamos, ou comparando a mesma empresa um ano em relação ao outro. A liquidez corrente no ano 1 estava 1,50. No ano 2 foi para 3, mesmo eu tendo falado para vocês que 3 é exagerado, o que vocês vão escrever? A empresa melhorou, porque o índice de liquidez aumentou. Show? É isso que vocês vão escrever. Liquidez seca, mesma ideia. Se ele aumentar, melhorou. Se diminuir, piorou. Até para simplificar a análise para vocês. Eu não quero que vocês... Não precisa fazer uma análise tão complicada. Imediata, a mesma coisa. Aumentou, não importa. Foi para 25. Tu sabe que não faz sentido nenhum a liquidez imediata da empresa ser 25. Mas tu vai falar, tava 2, foi para 25. A empresa melhorou. Não importa, tá? Eu vou fazer bem simples com vocês a análise. Porque, assim, não posso cobrar de vocês uma análise mais rebuscada. Eu gostaria que vocês fizessem. Se vocês fizerem na prova, eu vou aceitar. Sim, se vocês colocarem na prova, talvez esteja muito alto, eu vou aceitar, eu vou achar super legal. Mas também não vou cobrar, tá? Então, aqui, o que eu vou cobrar na prova é a regra mais simples. Aumentou, melhorou. Professor, a gente vai botar o simples, professor. Não vai esperando da gente que a gente vai botar coisa difícil, não. Achei que você ia falando. Não, professor. A gente vai usar o que você está falando, o que você fala pra gente, nós iremos levar para a vida inteira. A gente está mudando nossas vidas. Não, professor, é o mais simples. Se eu puder fazer assim, ó. Esse. Como é que. Assim. Não dá pra. Peraí, deixa eu botar aqui no slide. A resposta de vocês. Resposta. Maior do que 1, bom. É isso que vocês vão me responder, se vocês puderem. Se der para tirar o bom, vocês vão botar só o maior do que 1. Tipo, tire suas próprias conclusões. Mas aí eu vou descontar, porque aí pode ser bom ou ruim. Então, enfim. Só para vocês saberem, mas tranquilo. Faz da maneira mais simples, não tem problema nenhum. Galera, eu vou ficar por aqui hoje. Acho que eu vou terminar um pouquinho antes. Eu terminei na outra turma no mesmo lugar. Na aula que vem, eu vou dar o outro índice que faltou, o outro índice de liquidez, que é o liquidez geral. Que ela é um pouquinho diferente, ela é uma liquidez de longo prazo. E aí eu vou fazer exercícios com vocês de liquidez pra gente treinar, que eu fiquei aqui só no blá blá blá. Então a gente vai treinar, tem uns exercíciozinhos aqui, eu trouxe até Petrobras, mas aí a gente pode atualizar um pouco isso, a gente pode ver outras empresas que vocês preferirem pra gente treinar. Trouxe um exercíciozinho bem bobão também, pra gente começar bem no simples. Mas a gente vai praticando. Tranquilo, galera? Vou deixar vocês aí, então. Ó, consegui dessa vez, não teve uma meta, mas